Oi, Luiz aqui e se prepara, porque essa aula é importantíssima. Eu vou te falar as melhores técnicas para gerar atração. E é aqui que começa tudo. Se você falhar nessa etapa, não tem como você conquistar o boy que você quer. Gerar atração é o primeiro passo para que ele comece a ter interesse em você, para vocês começarem a descobrir pontos em comum e se entender mais profundamente, para que ele se sinta finalmente à vontade para sair com você. Mas fica tranquilo que eu vou te mostrar em outra aula como gerar essa conexão profunda, como fazer com que ele pense, esse cara realmente sabe o que eu sinto. Mas isso é assunto para outra aula. Vamos ao que interessa, que é como gerar atração. Bom, a primeira técnica para gerar atração é o que eu chamo de seja um bom partido. Ela funciona da seguinte forma: sempre que você puder, você vai induzir na cabeça dele que você é uma pessoa bem-sucedida. Não importa que você não seja. Você só tem que passar a ideia que você é uma pessoa ocupada, que tem responsabilidades, mas sempre de uma maneira sutil e nunca se gabando disso. O ser humano tem por instinto querer segurança. É da nossa natureza isso. A partir do momento que ele te vê como um cara bem-sucedido ou um cara que sabe o que quer, que tem ambição, tem desejo de conquistar mais, ele automaticamente já vai achar você mais atraente. E você não precisa ser um empresário bem-sucedido com uma Ferrari e casa na praia. Você só precisa passar a ideia que está no caminho para ser bem-sucedido. Por exemplo, você pode mandar mensagens como: espero que o seu dia esteja sendo mais produtivo que a minha reunião, o que não é muito difícil. Ou, já falo com você, meu sócio está ligando. Ou ainda, hoje está difícil de falar com você, fiquei encarregado de um projeto e vou ter que virar à noite. Fazendo isso, ele vai começar a se questionar. Poxa, ele faz várias reuniões, é responsável por projetos, tem sócio, ele deve ser alguém importante dentro da empresa ou o próprio dono da empresa. Outra técnica muito efetiva que vários alunos meus têm medo de fazer por parecer mal educado, mas que precisa ser feito, é sair no ponto auge da conversa. Isso é fundamental. Sim, vocês vão estar lá conversando super bem, a conversa é divertida, agradável, fluindo. Você podia ficar ali por horas, mas o que você vai fazer é dar uma desculpa e sair sem se justificar muito. Você só vai falar: preciso dar uma saída, depois falo com você. Acabou. Acredite, isso funciona demais. Mas sempre tem que ser no ponto auge da conversa, no clímax da conversa. Não adianta a conversa já ter morrido e você fazer isso, não vai adiantar nada. Vai ser até pior, na verdade. Então, assegure-se de fazer isso no melhor momento. Fazendo isso, ele vai ficar morrendo de vontade de conversar mais com você. Ele vai ficar com uma sensação de que precisa continuar a conversa. E na mente dele, ele vai começar a associar você com o tipo de pessoa que ele sabe que vai ter uma conversa agradável. E mais do que isso, ele sabe que se ele não aproveitar cada minuto da conversa com você na próxima vez, você pode sair a qualquer momento sem dar explicações. Você não é igual aos outros caras que ele fala, que estão sempre disponíveis online 24 horas a qualquer momento do dia. Isso cria uma vontade muito maior dele querer você. Afinal, ele não consegue te ter como tem todos os outros. Uma outra técnica para gerar atração é a prova social, que é uma técnica que você vai passar a ideia de que é uma pessoa querida e desejada por vários caras. Se ele vê que outros caras te desejam, o cérebro dele inconscientemente vai associar você como uma pessoa que deve ser interessante. Afinal, se tantos outros caras estão desejando você, é porque eles devem ter bons motivos para isso. E aí, o cérebro dele pega esse atalho e já conclui que você deve valer a pena. É aquela história: você sai para almoçar, vê um restaurante cheio e um do lado as moscas. Você automaticamente associa que o restaurante cheio deve ter uma comida ou atendimento melhor.
E você vai pensar, conscientemente ou não, se dezenas de pessoas escolheram ele, a probabilidade de todas essas pessoas estarem erradas é muito pequena. E aí você acaba escolhendo o restaurante cheio por influência dessas pessoas. É exatamente isso que a gente tem que fazer que ele pense em relação a você. Para isso, você pode usar fotos no seu perfil, fotos no seu álbum do Facebook ou outras redes sociais, sempre ao lado de outros caras. Assim, ele vai pensar, se outros caras querem estar ao lado dele, ele deve ser realmente interessante. E você também pode mandar mensagens como: já falo com você, estão me ligando aqui. Ou ele pergunta o que você fez no final de semana e você responde: saí com uns bons amigos. Ou seja, você deixa no ar para ele interpretar que bons amigos são esses. São ex-namorados, são ficantes, são só amigos. Deixa que ele crie a história na mente dele. Ou você pode fazer um combo da técnica anterior de sair no ponto auge da conversa junto com a prova social, falando: preciso sair, meu amigo está batendo aqui na porta. Ou, já falo com você, estou na casa de um amigo. Ao falar meu amigo está aqui na porta, ou que você está na casa de um amigo, você faz com que ele imagine uma série de situações possíveis. Ele vai pensar: que amigo é esse? Será que é só amigo mesmo? Será que eles estão se pegando e ele não quis me falar nada? Uma outra mensagem que funciona muito bem é: e aí, como está meu terceiro Guilherme favorito? E ele vai pensar: como assim? Quem são os outros dois? Por que são melhores do que eu? O que eu tenho que fazer para ser melhor do que eles? E aí você pode entrar nessa brincadeira com ele, falando: ah, a gente se conhece há pouco tempo. Você ainda não atingiu o posto de melhor Guilherme, mas quem sabe, se você se dedicar bastante, você um dia chega lá. Outra técnica que funciona muito bem é o que eu chamo de inversão de perguntas. Usando ela, ele vai te perceber imediatamente como um cara diferente, porque você não vai dar as respostas padrões que ele já está esperando receber. Por exemplo, ele te pergunta: com o que você trabalha? E aí, no lugar de dar a resposta óbvia, você fala: tá querendo saber se tem futuro comigo? Ou, quer saber se eu tenho dinheiro, né? Ou então ele te pergunta algo específico, como qual bairro você mora ou onde você estudou. E você responde: por quê? Tá querendo me espionar? Ou quer saber se eu tenho um antecedente criminal? Mas claro, você tem que perceber o tipo de pessoa que você está conversando se te permite fazer isso. Algumas pessoas podem não entender, mesmo sendo uma brincadeira. A ideia é você criar uma pergunta em cima da pergunta dele, e não dar aquela resposta padrão que todos os outros caras falam e não é nem um pouco interessante e nem permite abrir para outro assunto, como: ah, eu sou dentista, ou ah, eu sou médico, eu moro no bairro tal. E se você está aqui fazendo esse curso, você não pode ser igual a esses caras. Eu estou te dando aqui as ferramentas para você se destacar e fazer com que o boy que você quer olhe você como ele nunca olhou nenhum outro cara. Bom, e para essa aula não ficar muito cansativa e cheia de informação, eu vou dividir ela em duas e continuar o conteúdo no próximo vídeo. Então vamos recapitular as técnicas que eu te ensinei nessa aula. A primeira: ser um bom partido, que é aquela ideia de você mostrar que é uma pessoa bem-sucedida ou vai ser bem-sucedida em breve, se aproveitando do instinto humano de buscar a segurança e sentir atração por quem consegue oferecê-la. A segunda técnica que você aprendeu foi sair no ponto auge da conversa, que é simplesmente abandonar ele, sem dar muitas explicações, fazendo com que ele fique louco para continuar a conversa com você e aproveite ao máximo cada momento que estiver com você novamente. A terceira técnica foi a prova social, que é basicamente você se utilizar de outros caras para mostrar que você possui o seu valor, seja utilizando fotos que apareçam homens ao seu lado ou enviando mensagens que sugerem que você ou saiu com outros caras, ou vai sair, ou tem outros caras que falam com você. E por fim, a última técnica foi a inversão de perguntas, que consiste basicamente em você não dar tão fácil a resposta padrão
que ele já está esperando. A ideia é você criar outra pergunta para surpreender ele, além de dar uma provocada de leve, de forma que, só por fazer isso, você já se destaca em relação a todos os outros. E pode ter certeza que se destaca mesmo. Então eu vou ficando por aqui, eu te vejo na próxima aula, onde eu vou te mostrar mais técnicas de geração de atração, quais mensagens você deve mandar e tudo mais. Então, até lá!